A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário. Para mim é um imenso prazer, é uma grande satisfação poder ir até onde você está levando a palavra de Deus, meditando nos ensinamentos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero que você esteja comigo aprendendo acerca de Isaías, profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que prediz de uma forma muito profunda não só o nascimento, como toda a caminhada, de Jesus, a sua morte, em detalhes. Isaías, que 700 anos antes, já conseguia contemplar aquele que seria levado a um sofrimento profundo. Mas ele declara lá em Isaías 53 que o Pai se agradou em vê-lo ser moído, porque era obra grandiosa que só Jesus poderia fazer por cada um de nós. Mas hoje eu não quero falar de Isaías 53. Na verdade, eu quero falar de Isaías, capítulo de número 1. Algo muito importante que o Senhor, de fato, nos ensina, nos deixa aqui um ensinamento profundo. Isaías, capítulo de número 1, e no versículo de número 19. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Repara que o Senhor, ele é, vamos dizer assim, ele é didático. O nosso Deus, ele faz coisas de uma forma simples, fácil de ser assimilada, de ser compreendida por qualquer pessoa. Ele começa dizendo, se quiserdes, ou seja, ele não abre mão do livre-arbítrio. Na verdade, ele continua mostrando que é o nosso desejo, é o nosso querer, se quiserdes. É o querer de cada um de nós. Quando nós decidimos tomar posse, quando nós decidimos fazer, quando nós decidimos ouvir, quando nós nos determinamos como alguém que deve desempenhar o papel a qual o Senhor nos confiou, ou seja, se quiserdes. Aí eu te faço essa primeira pergunta hoje. Você quer de fato? É o teu desejo? Está no teu coração? É o que você almeja? É o que está de uma forma profundamente aí batendo, ardendo, acelerando o seu coração? Se quiserdes. Aí ele faz a segunda colocação. Ele diz, se quiserdes e ouvirdes. É necessário ouvir a palavra. É necessário ouvir a voz de Deus. É necessário ouvir a direção a qual o Senhor tem para cada um de nós. Não é só querer. Eu tenho que querer, mas me dispor a ouvir a voz, a ouvir a direção, a estar diante daquele que fala comigo. É de suma importância. Se quiserdes e ouvirdes. Você lembra comigo, Abraão, ele queria ser pai de filho. Ele queria ser um homem abençoado. Mas ele teve que ouvir primeiro a voz de Deus. Ele teve que buscar a direção do Senhor. Não basta só querer. Tem que estar disposto, tem que estar disposta a ouvir. Todos que se colocam a ouvir, todos que se colocam a obedecer, vão receber grandes bênçãos da parte do Senhor. Reparem que o texto ele é categórico. Ele diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Toda pessoa que se dispõe
a ouvir, será alimentada, irá comer, irá desfrutar, se alimentará do melhor desta terra. Tem algo reservado, algo profundamente preparado da parte de Deus para aqueles que se dispõem a ouvir, que se dispõem a obedecê-lo. Todos que se colocaram a obedecer a Deus, se colocaram a confiar no Senhor, tiveram grandes conquistas. Alcançaram, de uma certa maneira, o grande favor do Senhor. Mas tem um detalhe, preste bastante atenção agora. No versículo de número 20 diz, mas. Este mas significa porém, no entanto, ou seja, Deus ele começa apresentando para cada um de nós as bênçãos. Ele mostra para nós o segredo. Ele deixa registrado o que necessitamos fazer para alcançarmos o que o nosso coração deseja. Mas ele já alerta, mas se recusardes, se fores rebelde, se não estiver disposto, se tendo a oportunidade não aceitar, se colocar a ser oposto ou averso àquilo que de fato Deus está declarando, olha o que ele fala, e fortes rebeldes. O rebelde é aquele que sabe o que deve ser feito, conhece como executar, mas insiste, decide em não fazer o certo. Este é o rebelde. Não é o leigo, que na sua vez, o leigo não sabe como agir, não sabe como proceder. Mas o rebelde não. O rebelde, ele é instruído, ele detém conhecimento, ele sabe de fato como executar, ele possui a graça, ele tem um dom, ele conhece, mas decide não querer fazer, ou fazer contrário ao que lhe era realmente devido. Então você começa a entender, começa a perceber o quanto tem pessoas que fazem o uso inapropriado daquilo que o Senhor confia em suas mãos, e por isso são pessoas que não alcançam a bênção, não comem o melhor desta terra, porque poderiam fazer direito, poderiam fazer de uma forma decente, mas insistem em fazer completamente o oposto, o contrário. Olha o outro ponto que ele diz, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados. Olha bem, a espada. Deus está deixando claro que quando a pessoa ela passa a ser rebelde, o que aguarda esta pessoa é um juízo. Essa pessoa será devorada, ou seja, consumida pela espada. O que é espada? A palavra. A espada é o conhecimento, a escritura. Conhecereis a verdade vos libertará. Pela palavra que vos tenho pregado, vós já estáis limpos. Olha, cada um será justificado por aquilo que fala. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. O que o texto bíblico que citamos aqui nos ensina? Que a palavra ela detém uma autoridade, a palavra possui um poder, a palavra por si só, ela vai julgar e vai sentenciar a muitos. Então, quando eu conheço a verdade, quando eu passo a ouvir a verdade, quando eu decido querer a verdade,
Mas, ao invés de obedecer, me torno rebelde, eu já estou proferindo uma sentença de juízo contra a minha vida. Ou seja, a própria espada, a própria palavra de Deus irá me sentenciar, irá fazer com que seja eu devorado por ela. Então, o Senhor, ele ainda diz uma coisa aqui, porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor, porque o Senhor liberou a palavra. Em concordância com a própria Escritura, diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará vazia. Antes, produzirá o efeito pelo qual ela foi profetizada, enviada, determinada. Então nós temos que tomar cuidado quando a palavra de Deus, ela nos exorta, quando a palavra de Deus nos orienta, quando a palavra de Deus nos mostra de uma certa forma algo da parte de Deus, temos que entender que é o próprio Senhor falando conosco. Quando eu me disponho a ouvir Deus, quando eu abro a palavra, quando eu passo a ler, eu tenho que entender e compreender que é Deus falando comigo. É Deus falando com você, meu amado. É Deus falando com você, minha querida. É Deus falando conosco de uma forma simples, de uma maneira profunda, mas de uma forma a qual devemos realmente reconhecer que Deus, ele não erra. Deus, ele não faz nada que lá na frente possamos dizer assim, Deus errou. Não. Em tudo que Deus faz, a perfeição e exatidão de todas as suas obras. Por isso que devemos ser atenciosos, devemos ser obedientes, como a palavra de Deus nos ensina. Lembra do caso de Jonas, que fugiu, que não quis ouvir a voz de Deus, que decidiu desobedecer a uma ordem expressa do Senhor? Entenda isso. Jonas comete um erro gravíssimo. Ouvindo a voz de Deus, decidiu não obedecer. O que o texto bíblico nos ensina? Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quando Deus estiver falando conosco, não permita, meu amado, não permita, minha querida, que venha você endurecer o vosso coração. Fica o teu coração quebrantado, esteja o seu coração disposto, que nós possamos ser como Isaías, de fato, ele era, ouvinte, praticante, obediente à palavra de Deus, para que a cada dia possamos ser usados de uma forma muito mais grandiosa, muito mais poderosa diante do nosso Pai. Nós vamos orar agora, nós vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus por mais esse dia, sabendo que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, para nos ensinar ainda muito mais do que pedimos e do que pensamos. Eu quero que você feche os teus olhos agora, curve a tua cabeça. Chegou o momento de nós falarmos com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos diante do Senhor, preparados para te agradecer por mais um dia a qual o Senhor nos concedeu. Quero te honrar, meu Pai, nesta noite de sábado. Quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que tens operado, por tudo que o Senhor nos preparou hoje, tudo que nós vivenciamos diante da tua presença, todas as maravilhas que possamos realmente imaginar, nenhuma delas se compara, na verdade, com aquilo que tens preparado para os que te buscam, para os que te ouvem, para os que te amam. Portanto, nosso coração só se alegra
em poder te glorificar, te exaltar, te bendizer, falar que és verdadeiramente um Deus grandioso, poderoso, um Deus que cuida, vela, zela por cada um dos teus projetos, em favor dos teus filhos. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu, por esta noite, essa noite de celebração que nós vivemos na Tua presença, onde podemos estar ali te adorando, te bendizendo, ouvindo a Tua palavra, celebrando ao Senhor com nosso coração alegre. Mas já queremos neste momento também consagrar ao Senhor o dia de hoje, o dia de domingo, o dia que o Senhor nos concede iniciar mais um mês na presença do Senhor, dia 1º de outubro, domingo, dia de Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor venha fazer a obra na vida de cada um de nós, que venhamos ter verdadeiramente a nossa comunhão renovada, a nossa aliança contigo restaurada. Abençoe a cada pessoa, a cada um dos teus filhos, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Creia, confie. Deus, Ele é poderoso, grandioso, para nos surpreender a cada dia mais e mais por teu grande amor, né? Pela sua grande obra em nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, volto hoje, domingo, às 23h40, trazendo mais uma palavra de paz. Forte abraço e viva o Senhor Jesus.